Boa noite, estamos ao vivo aqui para mais uma live. A nossa live vai ser a respeito de um vídeo que eu vi há pouco tempo atrás. E um vídeo muito interessante, o nome do vídeo é Quando as Vozes se Calam, do autor Felipe Félix. Sendo que quem postou esse vídeo foi um amigo meu da faculdade. E eu entrei em contato com esse meu amigo para que nós pudéssemos fazer uma live reflexiva a respeito desse vídeo. E eu vou só aguardar o Thiago, né, que é o meu amigo da faculdade. Vou só aguardar ele entrar para que possamos estar dando início a essa nossa live reflexiva acerca desse nosso vídeo. Só aguardar aqui, já enviei a solicitação para ele entrar ao vivo aqui na live. E aí, Thiago, beleza? Tudo bem? Tudo. Thiago, sua câmera tá meio. Tá aqui no modo paisagem. É, Vou virar aqui então, um minutinho só. beleza? E aí, melhorou? Melhorou. E aí, Certo. tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. E você, tudo certinho? Também. Então, vamos nos apresentar a princípio, né? Para quem não me conhece ainda, meu, meu nome é Diego Rocha. Eu sou hipnoterapeuta, sou life coach e também sou terapeuta reikiano. Eu sou estudante de psicologia, deixa eu contar essa história aqui, tá? Eu sou estudante de psicologia. O Tiago, inclusive, ele é da minha turma de psicologia. E no nosso grupo da turma, ele publicou um determinado vídeo. E eu tive essa curiosidade de acessar o link do vídeo. E eu achei muito interessante esse vídeo esse vídeo, onde o título era Quando as Vozes se Calam. Eu achei interessante e eu entrei em contato com o Thiago para que nós fizéssemos essa live e buscássemos refletir, né? Buscássemos refletir acerca desse vídeo. Eu busquei, né? Convidei ele para saber a percepção dele acerca desse vídeo, que esse vídeo é muito interessante. Então, Tiago, por favor, se apresente aqui para as pessoas. Quem é você? Qual, qual... O que eu faço? Isso. Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Machado. Eu também sou estudante de psicologia. Acabamos de encerrar aí o primeiro período, graças a Deus, que foi bem Amém. corrido, ainda mais no período aí de pandemia, que foi bem complicado para todo mundo. E passamos aí rumo ao segundo aí período que eu sei que vai dar tudo certo também. Eu sou diretor e editor do canal no YouTube TH Reflexões, que é um canal bem novo, tem 67 inscritos mais ou menos, e que tem apenas 3 vídeos ainda. Só que tem essa pegada de trazer vídeo reflexivo e mais para frente também nós vamos falar algumas questões relacionadas à filosofia, sociologia, psicologia e até mesmo religião. É isso aí. Interessante. Interessante. Então, Tiago, me diz, esse vídeo é seu? Como que você ficou sabendo do conteúdo desse vídeo? Então, vamos lá. Eu estava com uma ideia de postar alguma coisa. Eu tenho textos próprios também, reflexões, poemas, sendo que ainda não queria postar algo meu. O primeiro vídeo do nosso canal foi de uma amiga minha, ela tá até aqui na live, é a Dalila, TG Dalila, acabou de entrar aí. E eu fiz um vídeo referente àquilo que ela tinha escrito. Ela também liberou sem nenhum problema. Eu fui lá e também para poder promover, porque aqui a gente vai promover todo mundo,
vai ajudar todo mundo e vai ser muito ajudado também. E o pessoal gostou, achou interessante e falou, cara, continua. Continua postando, continua criando. E aí, na semana seguinte, eu estava pensando naquilo que eu iria postar. Só que não via nada. E aí eu comecei a conversar com um amigo meu que, desde o início da quarentena, estava falando comigo que estava escrevendo um texto. E eu fui perguntar a ele, ele falou assim, cara, eu tô terminando, quando eu terminar de escrever eu vou te mandar. E aí o Felipe Félix, ele me enviou esse texto. Eu falei assim, cara, esse texto tá muito bom. Eu gostei de verdade. Falei, cara, tem problema se eu postar, se eu fizer um vídeo? O que que você acha? Ele, não, cara, de boa, tranquilo, postar. E aí eu ia até gravar a voz, né? Só que eu falei assim, como o vídeo é dele, eu vou deixar que ele grave a voz, que ele faça a interpretação dele, e foi exatamente isso que aconteceu. O texto é dele, ele gravou também com a voz dele, e eu só fiz a edição, coloquei uma música e enviei pro YouTube. Legal. Então, vamos começar a fazer a nossa reflexão acerca desse vídeo. Então, Certo? Vamos lá. só para ressaltar aqui, nós estamos fazendo essa live. Essa é a percepção acerca do vídeo, a percepção do Thiago, tá? O que ele acha, o que ele compreendeu acerca do vídeo, tá, gente? Então vamos lá. Tiago, o que seria para você, em relação a esse vídeo, né, um bloqueio social e como isso pode influenciar e impactar as pessoas em si? Então, aqui é importante frisar que bloqueio social é quando geralmente uma pessoa ela tem dificuldades em se relacionar com uma outra pessoa ou com outras pessoas. Isso pode se dar pela timidez ou por alguma fobia social. Sendo que no vídeo, esse bloqueio social não quer dizer exatamente isso. Bloqueio social no vídeo é referente ao distanciamento social que nós acabamos tendo recorrente à quarentena. Então, o que acontece? Esse bloqueio social, ele nos traz muitas frustrações, eu poderia dizer assim, e efeitos totalmente negativos. Por quê? Antes, as pessoas que tinham uma rotina de levantar pela manhã, às vezes ir para academia, trabalhar, estudar, agora ela está em casa. Ela não pode mais fazer nada disso. Então, começa a vir sentimentos de ansiedade, de medo, de insegurança pelo futuro, solidão. E tudo isso nos afeta de tal forma que acabamos também afetando outras pessoas. E outras pessoas e assim vai. E no final da história ninguém fica bem. Teve até um Uhum. vídeo que foi postado recentemente da Paula Zoroastro, arroba Paula Zoroastro. Vocês podem acessar lá dois vídeos que eu vi que são muito interessantes. Um, ela fala desse período de quarentena, como as pessoas podem se cuidar nesse período de quarentena, por quê? Como as pessoas estão mal, estão ansiosas, até mesmo a nossa autoestima vira baixa autoestima. Porque muitas mulheres deixam de se arrumar, muitos homens deixam de se arrumar, de se cuidar, e isso é péssimo. E a Paula Zoroastro, ela conseguiu em seu vídeo de 8 minutos explicar isso daí muito bem. E até mesmo falar sobre a ansiedade, que nós temos dois tipos de ansiedade. Que é a ansiedade que é benéfica para nós e a ansiedade que não é boa para nós. E ela explica isso daí de uma forma muito boa e fica a indicação. Uhum. Deixa eu te falar. Você falou citou, na verdade, sobre fobia social. O que seria? Você poderia explicar rapidinho, só para as pessoas saberem o que seria uma fobia social? Fobia social é referente a alguns traumas, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, por exemplo, faz com que uma pessoa, a síndrome do pânico, né, como algumas pessoas que também têm esse caso, algumas pessoas não conseguem sair da sua casa, da sua residência, do seu lar,
para poder estar em outros lugares, para poder se comunicar com as pessoas. São pessoas que sofrem disso e têm uma dificuldade muito grande de vencer isso. E isso, para poder ser vencido, ela tem que procurar ajuda, também tem que estar disposta a vencer isso. Eu vi uma série recentemente, eu gosto sempre de indicar série, falar sobre filmes, que se chama Merli. E Merli, né, é uma série espanhola de um professor de filosofia, onde ele trata de um rapaz que ele tem síndrome do pânico. E esse rapaz, apesar de ser muito inteligente, ele vive dentro do seu quarto trancado. E ele só fica na internet, lê jornais. Apesar de ser muito inteligente, ele tem essa grande dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Uhum. Deixa eu só explicar. Às vezes eu tô olhando para baixo porque eu tô fazendo umas anotações, tá, gente? Deixa eu te falar. Então, essa fobia social meio que seria um medo de interagir com a sociedade, né? De fazer parte Sim, com as demais pessoas, exatamente. né? Tá. Exatamente. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que você falou que, por exemplo, a ansiedade, uma pessoa que sofre, isso pode afetar os demais, as outras pessoas, né? Isso seria meio que um sistema, né? Tipo um conjunto, tipo o efeito dominó. Acontece com um e vai afetando os outros, né? Isso aí. Legal, é interessante ressaltar isso. Uma outra coisa, o que somos sem as nossas rotinas e como elas nos influenciam? Você poderia trazer uma reflexão acerca disso? Qual o seu ponto de vista a ver acerca disso? Bom, vamos lá. Eu vejo o ser humano como um ser de rotinas. Nós acordamos, tomamos nosso café, nós tomamos nosso banho, nós vamos trabalhar, alguns estudar, academia, depois a gente almoça e assim vai o resto do dia. Mas aí, de repente, chega a quarentena e derruba com a rotina de muitas pessoas. Eu estava lendo recentemente sobre a rotina na infância, nos primeiros anos ali da criança, e como que essa rotina vai influenciar essas crianças. É interessante que a rotina ela traz sentimento de segurança, de estabilidade. E da mesma forma, eu vejo que isso também nos influencia, Uhum, porque quando nós vemos as coisas tangíveis, nós sentimos segurança. Mas quando nos deparamos com algo que a natureza traz e que a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, a gente começa a ficar embaraçado. A gente começa a ficar com medo, como eu já falei no primeiro tópico. A gente começa a ficar confuso, porque nós não sabemos o que vai ser do dia de amanhã, nós não sabemos se vamos chegar vivo até o final do mês, porque querendo ou não, isso que tem ocorrido, que ainda está ocorrendo, tem gerado muito medo nas pessoas. Então a gente vive numa época de inseguranças, de não ter certeza para o futuro. E a rotina também, no meu ponto de vista, eu acho que é algo muito importante, porque ela nos lembra que estamos vivos. Como assim, Thiago? Ela vai nos lembrar que nós temos que, apesar das coisas, continuar caminhando. É continuar caminhando, continuar. A academia parou? Faz um exercício em casa. isso. Não tá, a faculdade está só à distância, continua estudando, continua fazendo trabalho. Se você não pode trabalhar, tenta um home office, tenta de alguma forma ajudar, colaborar, porque a vida ela não pode parar. Então o que acontece? A gente tem que procurar novos caminhos. Não é se deparar com um problema e esquecer, deixar para lá, não. É, se tem uma pedra no seu caminho, dê a volta. Mas é você, ó, continuar caminhando. Eu vejo a rotina nesse ponto. A rotina ela traz segurança, sentimento de segurança, estabilidade, e ela nos lembra que estamos vivos. Sabe por causa de quê? Ficar Hum, sentado no sofá ou na cama o dia inteiro vendo Netflix, meu amigo, não vai adiantar. Não vai.
deixa eu ressaltar alguns pontos aqui. Você falou sobre rotina. O que acontece que acontecendo nós podemos caracterizar como sendo uma rotina? O que é uma rotina? O que acontece para que aquilo ali seja caracterizado como sendo uma coisa rotineira, ou seja, uma rotina? Rotina eu vejo como algo que você faz de uma maneira ordenada. Como assim, Thiago? Por exemplo, eu vou falar um pouco da minha rotina, tá bom? Uhum. De um período da minha vida, um tempo atrás. Eu tinha uma rotina em que eu levantava volta e meia, 5h15 da manhã. Eu acordava às 5h15, tomava um banho, tomava um café, pegava um ônibus e ia para academia. Ia para academia. Chegava lá às 6, malhava um pouquinho, depois eu ia trabalhar. Do trabalho, eu saía mais ou menos 7 horas da noite. E dali, depois eu ia, alguns dias eu tinha curso, eu ia estudar. E voltava para casa. Isso é uma rotina. Porque eu É tinha uma coisa. o costume de fazer todos os dias, entende? Uhum. Então, quando a gente quebra a rotina, ainda mais uma rotina que nós gostamos de tê-la, porque as pessoas pensam rotinas, às vezes, de uma forma muito pejorativa, sendo algo ruim. Mas quando nós Isso. temos uma rotina que nós gostamos de tê-la, de fazer, e a gente quebra, a gente fica um pouquinho perdido. Uhum. Hein, por que a rotina nos traz segurança e estabilidade? Então, como eu E falei, a... porque... Calma aí, rapidinho. Pode E falar. por que a quebra da rotina, ela mexe com essa segurança e com essa estabilidade? Qual é a relação que tem? Então, o ser humano, na faculdade, a gente, ainda mais nas aulas de filosofia, a Isso. gente fala muito sobre verdade absoluta. E é uma coisa que o pessoal fica muito confuso, porque entre os professores tem aquele que diz assim, ó, não existe verdade absoluta. E parece que tudo aquilo que a gente aprendeu daqui para trás é como se fosse mentira. E qual é o sentimento que a gente tem? O sentimento que a gente tem é um sentimento de que está caindo, de que não tem aonde se segurar. Então, estou fazendo um paralelo. Então, a rotina é como se fosse uma verdade. A rotina é aquilo que diz para você que você está seguindo seus objetivos, que você está vivo, que você está vivendo da melhor forma que você pode viver. Então, quando essa rotina ela é quebrada, você tem o quê? A falta de certeza. Você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, então você começa a ficar inseguro. E é por isso que atinge. Consegue compreender esse paralelo? Uhum. Agora deixa eu falar. Tem mais dois pontos aqui que eu achei interessante. Sim, É, Você falou que a quebra da rotina, né, principalmente nesse tempo de pandemia, tem assustado as pessoas, né, causado meio que um pânico, por assim dizer, porque elas têm medo da morte, né, não sabem se vão sobreviver, o futuro das pessoas fica incerto, né. Mas eu queria ressaltar aqui, talvez isso seja um ponto de vista um pouco oposto do seu, né, claro. mas medo da morte, no caso, não saber se vai morrer ou não, todos nós iremos morrer algum dia, né? Meio Com que no certeza. nosso cotidiano nós afastamos esse conhecimento de que em algum momento, qualquer momento, nós podemos morrer. Mas quando isso se torna algo mais próximo, nós entramos em pânico, né? Isso é meio que uma verdade que nós buscamos não ver, né? Buscamos esconder, mas que sempre está juntinho com a gente. E Exatamente, cara. outra coisa sobre o futuro ser incerto, realmente o futuro é incerto, né? Como que a gente vai saber, por exemplo, onde nós estaremos,
ou o que nós vamos fazer daqui, por exemplo, a 2 anos. Nós podemos ter uma ideia, mas é realmente muito incerto. Nós não podemos ter 100% de certeza, né? Nós não somos videntes, né? Não, Para realmente. poder E ter cem assim, por cento de certeza. isso que você falou sobre um dia todos nós vamos morrer. Isso é verdade. Uma vez eu li um livro chamado A Última Grande Lição, e contava a história de um professor que ele muito doente, ele começou a ter contato com um de seus alunos. E com um desses alunos, ele começou a falar o seguinte: olha, um dia todos nós vamos morrer. Só que as pessoas parecem que elas mentem para elas mesmas e esquecem disso. Isso, Só que eu penso assim, cara, se as pessoas lembrassem que um dia elas vão morrer, eu acho que elas iriam viver com muito mais vontade, com muito mais determinação. Elas iriam fazer hoje sem deixar para amanhã. isso Tem aí. uma frase, eu postei o último vídeo no PH Reflexões, que é o que te falta? Uma carta para todos nós. E tem uma frase de um filme que eu gosto que diz assim: não tenho medo de morrer, só tenho medo de ter me sentido vivo, de não ter me sentido vivo o suficiente. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, como você falou, concordo contigo. Temos que ter essa consciência e temos que fazer o que for possível para poder viver uma vida da melhor maneira possível. Pode É. continuar. Vamos lá. O ser humano é moldado pelo ambiente, no caso pela sociedade, sim ou não? E a personalidade dele, a personalidade do ser humano, individual, né, de cada um, é moldada, influenciada pelo ambiente, pela sociedade ou não? Qual é a sua perspectiva a respeito disso? Você pode só repetir essa última parte, porque travou um pouquinho, por favor? Eu vou repetir tudo. Vamos Tá lá. bom. O ser humano, ele é moldado, influenciado pelo ambiente ou pela sociedade, e a personalidade do ser humano, ela é influenciada, ela é moldada pelo ambiente no qual ele está inserido, pela sociedade, pela cultura, ou ele desenvolve isso de forma muito subjetiva e própria, independente da sociedade ou da cultura, do ambiente. Então, vamos lá. Eu acredito sim que a sociedade ela molda o pensamento e até mesmo o caráter do indivíduo. E com esse tipo de pensamento, eu gosto muito de falar de três pensadores ali da época do Iluminismo. Pelo Internet visto caiu, caiu, né? Caiu. acontece. Coisas que Mas vamos lá. acontecem no ao vivo e a cores. Problemas técnicos. Acontece, vamos lá. Então, vamos lá. Vou refazer a pergunta, tá? Sim, Só para você começar a explicar de novo, tá bom? É, o ser humano, ele é moldado pela sociedade, pelo ambiente no qual ele está inserido. Qual é a sua opinião acerca disso e se a personalidade da pessoa, né, do ser humano em questão, ela é moldada por esses fatores, pela sociedade, pelo ambiente ou pela cultura, ou é algo próprio do indivíduo que ele mesmo cria de forma independente? Qual é a sua percepção acerca disso em relação ao vídeo, como quando as vozes se calam? vamos lá. Eu acredito muito que o ser humano ele é formado pelo ambiente na qual ele vive, tá bom? Uhum, Eu gosto de sempre ressaltar três pensadores, aí um pouquinho do período do Iluminismo, que são Thomas Hobbes, Rousseau e John Locke. Thomas Hobbes ele acreditava que o homem ele era mau por natureza. Isso quer dizer, ele desde criancinha, o bebê ele já nascia mal. E assim seria pelo decorrer da vida dele. Ele acreditava que o ser humano era um ser ruim, egoísta, invejoso, que estava sempre buscando os seus próprios interesses. O uhum, segundo que nós temos é Rousseau.
Rousseau acreditava que o homem era bom e que a sociedade o corrompia. Já John Locke, que é o terceiro, e que é o que eu me identifico mais, ele acreditava que o ser humano era um ser neutro, sendo que no decorrer da vida dele, ele poderia sofrer influências boas ou mais que iriam formando a personalidade dele. Então, sim, o ser humano é moldado pela sociedade, pelo ambiente, e eu colocaria a personalidade dele como a individualidade dele. E vamos tocar nesse ponto porque é importante. O ser humano, ele é formado pela sociedade, mas ele também é formado por uma música que ele escuta. Ele é influenciado, podemos colocar assim, por uma série ou filme que ele vê, por pessoas que ele conhece. Existe uma frase que eu gosto que é: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Já escutei isso Então, também. então, de fato, você vai ter detalhes daquelas pessoas que você vai pegar. Manias daquelas pessoas que você vai pegar. Então, tem um professor nosso, o mestre Diogo, que ele perguntou em uma das aulas dele. Ele falou assim: quem é você hoje? Ok, mas se você nascesse no Japão, quem você seria? Você seria uma pessoa totalmente diferente. Por isso que nós não podemos ficar comparando as pessoas. O psicólogo jamais pode cometer esse erro de ficar comparando as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Eu, Thiago, você, Diego, nós podemos ser parecidos em muitas coisas, mas vão ter pontos que nós vamos ser totalmente diferentes. E isso por quê? Porque, como eu escrevi aqui, nós somos o resultado daquilo que fizeram de nós e daquilo que fizemos de nós mesmos. Cada pessoa, ela tem a sua experiência. Cada pessoa, ela tem a sua vivência. Então, apesar da sociedade nos moldar, as pessoas também têm a sua individualidade. Tá bom? Tá, só para ressaltar aqui, então a nossa personalidade, né, ela seria moldada com base em tudo aquilo que nós temos contato, né, desde a hora do nascimento até a nossa morte, né. Então nós estamos em constante mudança, né, recebendo uma constante influência do meio externo, né. Exatamente. Isso aí. Interessante, interessante. Vamos para a quarta pergunta, que é: o que nós fazemos é influenciado pelos outros ou por nós mesmos? E temos autoridade sobre os nossos atos como seres individualizados ou fazemos parte de um grupo como... E quando esse grupo, nós não sabemos o que fazer. Então, essa é uma pergunta muito boa. Eu gostei dela, porque eu vou poder trazer duas histórias aqui e vocês vão poder ver claramente a diferença. Primeiramente, nós influenciamos e somos influenciados, tá bom? Só que você dizer, não, eu faço parte de um grupo, ou eu não faço parte de um grupo, vai depender de uma autoavaliação. Aí você me pergunta, tá, Thiago, mas como eu posso fazer isso? Aí eu vou te dizer, presta bastante atenção. O que eu vou contar agora foi uma experiência, se eu não estiver errado, feito nos Estados Unidos, um experimento social, tá bom? Em uma clínica de oftalmologia, foram colocados 7 pacientes. 7 pacientes, esses que sabiam do experimento. E a recepcionista. Então tinha lá a recepcionista e 7 pacientes que faziam parte do experimento. E aí entra um paciente que não sabe de nada. E senta. E aí do nada é tocado um sino. E todos aqueles 7
mais a recepcionista se colocam de pé. E aquela paciente começa a olhar espantada, sem entender muita coisa, e aí todo mundo senta de novo. E apita de novo. Todo mundo fica em pé. E a paciente começa a olhar estranhando aquela situação, sem entender muito bem. Mas aí, pela terceira vez, o sino toca. Os 7 pacientes, a recepcionista, ficam em pé e aquela paciente que não sabia de nada também fica em pé. Só que aí tem um detalhe. As 7 pessoas são tiradas uma a uma. O médico vai chamando uma a uma. E o sino toda hora tocava e todo mundo ficava em pé. Só que teve um momento em que só ficou ela e a recepcionista. E a recepcionista sai da recepção ali. E ela sozinha. O sino toca, o que ela faz? Levanta. Ela levanta. Meio que foi um condicionamento, né? Exatamente. Ela levanta. Mas aí, o mais engraçado é que chega uma outra pessoa que também não sabe do experimento. E ela chega lá e quando o sino toca, a moça fica de pé e a outra pergunta: moça, por que você ficou de pé? E ela fala: ah, é porque o grupo que estava aqui antes, toda vez que tocava o sino, ficava em pé. Aí, né, ela foi, quando tocou o sino, as duas ficaram em pé. E assim foi. Efeito dominó. Todo mundo, quando o sino tocava, ficava em pé. Qual é a moral da história? Você acha que realmente aquela mulher tinha um pensamento próprio ou não? Esse tipo de experimento é chamado de espiral do silêncio, onde as pessoas ficam ali em volta, ó, com medo de expor sua opinião. E elas acabam consentindo com a opinião da maioria das pessoas. Então o que acontece? Quando termina o experimento, uma das mulheres que depois fica em pé, ela é chamada. E perguntam para ela: olha, por que você ficou em pé quando o sino tocou? Ela falou assim: eu não sei. Mas como estava todo mundo levantando, eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a me sentir mal. Então, as nossas atitudes, por várias vezes, são tomadas para que nós venhamos ter um sentimento de aceitação, de sermos aceitos. Essa é a primeira história. Agora, a segunda história é uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos, de uma grande mulher chamada Rosa Parks. Essa mulher, ela era uma mulher que era afrodescendente e que ela viveu num período muito complicado. Um período em que, lá nos Estados Unidos, os brancos sentavam na frente e os negros sentavam lá no fundão. Ou se todos os lugares estivessem ocupados, os negros tinham que dar lugar para os brancos. Sendo que chegou um certo dia em que Rosa Parks ela sentou em um lugar que deveria ser para o branco. Só que o que aconteceu? Chegou um branco e falou que ela deveria sair de lá. O que ela fez? Ó, ela não saiu de lá. Ela não saiu. Ela pensou por ela mesma. Ela não seguiu as regras racistas que tinham daquela época contra o próprio povo dela. E depois disso, um grande homem também chamado Martin Luther King ajudou ela e eles conseguiram revolucionar uma nação. Então aqui nós vemos dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que segue a massa, que nem sabe o que está fazendo. Isso. E um outro tipo de pessoa que é contra a massa e sabe muito bem aquilo que está fazendo. E é essa história aí que eu queria deixar para vocês. Bem interessante. Deixa eu te falar, em relação a esse primeiro exemplo,
justamente eu queria enfocar, né, esse ponto de que muitas das vezes nós fazemos coisas das quais nós não sabemos por que estamos fazendo, só estamos seguindo a, o fluxo das pessoas, né? Tipo, nós nascemos nesse mundo e simplesmente aceitamos as regras que foram impostas por pessoas que viveram antes de nós, não é? E às Exatamente. vezes, a maioria das pessoas, né? Não vamos dizer todas, né? Aceitam isso e seguem sua vida e as próximas gerações também vão nascendo e vão seguindo essas regras que foram impostas muito tempo antes da própria pessoa existir. E é interessante também que quando a pessoa toma consciência disso e algumas vezes vai contra essas regras, algumas das vezes essas regras são mudadas, né? Como, por exemplo, esse segundo exemplo que você citou. A pessoa foi contra essa ideologia, né? E por ir contra, ela conseguiu influenciar, moldar essa percepção que antes era imposta, né? Essa lei, né? Essa moral, por assim dizer. Deixa eu te falar, a respeito também do primeiro exemplo, você poderia fazer uma reflexão acerca de por que nós temos essa necessidade de nos sentirmos, às vezes, né, aceitos pela maioria? O que haveria, né? Por que as pessoas têm essa necessidade de se sentir aceitos? O que você poderia falar sobre isso? Eu lembro de uma frase que diz assim: porque nenhum homem é uma ilha. O homem, ele precisa ver um igual, uma outra pessoa na qual ele possa se identificar. E nós somos seres de relacionamento. Não dá. Nós somos seres de relacionamento. Somos seres Ainda mais... sociais, no caso. Exatamente, isso aí. Ainda mais o brasileiro. O brasileiro quer abraçar, quer apertar, quer beijar. Nós somos um povo muito acalorado. Então, assim, quando ele começa a se ver de uma forma que ele não é aceito, ele começa a se sentir mal. O que esse vídeo fala muito. Eu aconselho a todos vocês que estão vendo agora ou depois que verem no YouTube, pesquisar esse experimento. Espiral do silêncio. Por quê? Por vezes tomamos atitudes que são totalmente contra aquilo que acreditamos. Por quê? Queremos somente nos sentir aceitos. Porque sim, nós temos essa necessidade de se socializar, de conversar com alguém, de se sentir compreendido, poderia dizer assim. É se fazer compreender e compreender outras pessoas. E isso é uma necessidade natural nossa, né, do ser humano. Uhum. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Qual a importância... Oi? Certo, pode fazer. Eu tô só movendo um pouquinho a câmera aqui, ó, que eu tô com minha mão segurando que meu apoio aqui, eu perdi meu apoio. Ah, tá suave. Se você quiser um tempo aí para poder apoiar direitinho, tranquilo, só falar, tá? Tranquilo. Qual é a importância? Talvez essa pergunta venha até a ser um pouco contraditória à pergunta que eu te fiz antes. Qual é a importância de nós termos um pensamento próprio, independentemente do conjunto, do social, né? Independentemente da sociedade, do pensamento geral, que todos aceitam? Qual é essa importância? Quem tem um pensamento próprio? É uma outra pergunta aí que eu poderia fazer. Quem tem um pensamento próprio? Né? Sinceramente, eu, Thiago, vou te responder. Creio eu que a maioria das pessoas acham que tem um pensamento próprio, mas na verdade não tem. Vamos lá. Quem já ouviu falar em cosmovisão? Cosmovisão é a visão de mundo. É a forma como você pode interpretar o mundo, os relacionamentos, a sociedade no seu conjunto.
e as várias esferas ali que estão dentro da sociedade, seja religiosa, seja política, e assim vai. Sendo que tudo aquilo que a gente pensa hoje, alguém lá atrás já pensou. E na verdade, eu não penso que essa pergunta seja contraponto à última que você me fez. Na verdade, creio eu que seja um cumprimento. Por quê? Porque por mais que possa parecer, nós não temos um pensamento próprio, nós podemos, como a Rosa Parks fez, fugir daquilo que a massa diz. Fugir daquilo que, como nós aprendemos, fugir daquilo que o senso comum diz. Aquilo que todo momento é repetido para nós como verdade, ou como aquilo que parece que é tão simples, mas na verdade é complexo. Assim como nós entramos, quando nós entramos na faculdade, no curso de psicologia, um dos assuntos mais abordados logo no início é o senso comum e a atitude científica. Senso comum é aquele tipo de conhecimento passado na história em que você escuta, entra por aqui e fica. Você não argumenta sobre aquele conhecimento, você não procura saber a origem daquela história, daquilo que te contaram. O que diferencia da atitude científica, que é você buscar a verdade, ou você buscar algo mais sólido, algo que você pode tocar, algo mais tangível. Então, ter um pensamento próprio nesse sentido é você procurar coisas mais assertivas, mais verdadeiras, que tenham, de certo modo, uma comprovação científica, podemos colocar nesse ponto, e fugir daquilo que a massa diz, daquilo que as pessoas acham. Chega de achismo. Vamos começar a pensar, vamos começar a raciocinar e divulgar isso, espalhar conhecimento. Porque assim, fugindo do senso comum, muitas coisas vão mudar. Isso com certeza. Uhum. Legal, você explicou um ponto que eu ia ressaltar aqui, que era o que seria esse senso comum. Você já previu isso e explicou. Vamos lá. Qual é a causa da angústia, da inquietação, quando a pessoa fica só com a voz interior, né? Qual é a causa disso? O que causa a angústia quando ela entra em contato consigo mesma? É uma pergunta complicada essa. Mas vamos lá. Diria que, fora a insegurança, o medo do futuro e a incerteza que você tem que encarar, a sentença ela é clara. Você não sofre mais a influência das pessoas, porque agora você está sozinho. E se encarar, olhar para você, olhar para você lá dentro, para ver quem realmente você é, às vezes pode ser frustrante. Você pode não gostar do que você encontra? Pode ser isso? Pode ser isso, exatamente. Porque como nós temos essa necessidade de aceitação e a gente está sempre querendo corresponder, como o vídeo fala, à moda de pensamento, à moda de atitude. Então, quando nos encontramos sozinhos, conosco mesmo, com a nossa voz interior, a gente às vezes se espanta. Se espanta com quem na verdade nós somos. E às vezes quem nós somos não é aquilo que queremos mostrar a outras pessoas. Então, assim, essa angústia, essa inquietação, é muito por conta disso. Porque você está ali sozinho. Ó, a Darila colocou aqui, ó, sozinho, a grande alma vê toda a sua grandeza. O mesquinho, toda a sua mesquinhez. Olha aí, que interessante. Eu queria ressaltar aqui uma frase. Você ia falar alguma coisa? Não, pode continuar.
uma vez eu ouvi, e é até mesmo a respeito, né? Pode se associar a isso que quando as vozes se calam, né? Nós entramos em contato com o nosso eu interior e muitas das vezes não gostamos do que encontramos. A frase seria: quando duas pessoas se encontram, na verdade são três pessoas se encontrando. As que nós pensamos que somos, como nós pensamos que somos, como a outra pessoa nos vê e como nós realmente somos. Verdade. Interessante, né? Interessante. Verdade, verdade. Gostei. Bem reflexiva. Faz pensar, né? Faz pensar, exatamente. Levando em conta, em consideração, se eu não me engano, que um dos mecanismos de defesa na psicanálise da nossa mente é a projeção, se eu não me engano, tá? Na qual nós pegamos aquilo que não aceitamos, que não seria certo, isso de forma inconsciente, tá? Pegamos aquilo que não gostamos em nós mesmos e projetamos em outra pessoa, em um outro objeto exterior. Então, quando nós não gostamos de determinada pessoa ou de determinada coisa, na verdade nós temos que nos autoanalisar, porque provavelmente aquilo ali seria um reflexo de nós mesmos, do que nós não gostamos em nós, o que não Exatamente. seria aceito. Depois eu vou até pesquisar se realmente é esse termo, projeção, que se diz. Você já percebeu que às vezes, eu não sei se você já conviveu com uma pessoa assim, mas em algum momento da sua vida você já teve essa experiência de você ver de uma pessoa que reclamava muito de outra pessoa, mas essa pessoa tinha as mesmas atitudes. Se ela falava que uma pessoa era fofoqueira, chata, mentirosa, ela tinha os mesmos defeitos. E ela não percebe isso nela mesma. Exatamente. Por E aí. quando questionada sobre isso, a pessoa se irrita, se altera, né? E Exatamente. ela meio que você questiona uma crença dela interna, na qual, por exemplo, da fofoca. Você questiona uma crença dela interna na qual ela não é fofoqueira. E quando Isso. questionamos uma crença interna nossa, geralmente, vamos lá, na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela define como raiva quando, por exemplo, nós temos a percepção de que algo vai nos causar algum tipo de dano ou prejuízo, quando nossas crenças internas são colocadas à prova, nesse caso a fofoca, né? Quando sofremos algum tipo de injustiça ou quando somos impedidos de fazer alguma coisa. No caso, quando temos determinada expectativa sobre algo e essa expectativa não é realizada. O que gera, o que sentimos a partir daí é caracterizado como raiva na terapia cognitivo-comportamental. Podemos citar aqui o caso da crença interna. No caso, a crença interna da pessoa era que não, eu não sou fofoqueiro, fulano que é fofoqueira, isso longe de mim. Mas quando a pessoa é questionada a respeito disso, gera raiva. Ela fica alterada e aquilo Isso tudo aí. acontece. Vamos voltar para as perguntas aqui, né? Qual seria o motivo para que a voz, né, da nossa alma ser tão insensível, né, a ponto de que quando as vozes, né, no caso no exterior, se calam, nós possamos entrar em contato com ela? Então, eu gosto de olhar como as vozes que se calam